Boa noite, a paz do Senhor. Vamos para o capítulo 10 de Daniel. O capítulo 10 e 11 e 12 tem depois de tantas visões, de tantas coisas, o capítulo 10, 11 e 12 é um refrigério para a alma. Então, olha só, depois de Daniel ter aquela primeira parte, escrito aqueles primeiros 6 capítulos de história, o capítulo 7 ao 12, então, são visões, é uma parte escatológica. Não é 100% escatológico, mas é quase. Tem bastante história ainda aqui do 7 ao 12. Assim como do 1 ao 6, não é tudo história. Tem uma parte escatológica, como os pés ali da estátua de Nabucodonosor, por exemplo, é escatologia. É lá depois, grande tribulação, lá para frente. Mais especificamente, final da grande tribulação, os pés da estátua de Nabucodonosor, lá no capítulo 2. Então, do 1 ao 6, quando a gente fala história, não é 100% história, tem um pouquinho de escatologia. Aqui do 7 ao 12, quando a gente fala escatologia, não é tudo escatologia, do 7 ao 12, mas é a maior parte, tem uma partezinha que fica ali, que é história, como que nós vimos no capítulo 9. No capítulo 9, é uma visão das 70 semanas, mas parte já aconteceu. 69 semanas já aconteceram. Nós estamos no intervalo entre a semana número 69 e o início da 70. A semana de número 70, ela vai começar, ela é a grande tribulação. Semana de 7 dias representando 7 anos. Então, a semana número 70 é a grande tribulação. A semana 69 acabou quando ali Jesus ressuscitou e depois a destruição de Jerusalém, os momentos finais da semana de número 69. O relógio das 70 semanas, ele só anda quando há os sinais acontecendo, especificamente para as 70 semanas, tá? Então, que semana que nós estamos? Nós estamos acabou 69 e ainda não começou a 70, tá bom? E aí, depois de tudo isso, então, nós vamos para o capítulo 10. E vamos ver que o capítulo 10 ele é muito interessante. O capítulo 10, ele acontece com bastante frequência. Vamos aqui começar já a ler. Então, o capítulo 10, veja. Lá, a partir de amanhã, nós vamos voltar um pouquinho para os livros históricos do pós-cativeiro. Então, Dario era o rei Medo, certo? Foi o rei que entrou na Babilônia, na noite ali que o Belsazar fez festa e usou inclusive as taças, as coisas ali do templo de Salomão, ali com as concubinas, estava fazendo festa e apareceu a mão lá na parede. Então, nesse dia, nessa noite, o exército medo-persa invadiu Babilônia, incendiaram e o Belsazar foi morto. Então, quem assumiu ali? Rei Dario. Então, o rei Dario, ele ficou sendo o rei da Babilônia por pouco tempo. Lembrem que nós lemos sobre os bichos ali, os 4 animais, e o Império Medo-Persa, representado pelo urso, tinha um lado mais forte que o outro. Lá na estátua do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, a parte que representa o Medo-Persa, que é o peito e os 2 braços de prata, nós também vimos que um braço é sempre mais forte, a Pérsia é mais forte que o Medo. Então, a Pérsia acaba dominando sobre o rei Medo, sobre o povo da Média. E ele ele vai enfraquecer Dario, tá? Então, aqui no capítulo 10, nós já vamos ver o rei Ciro em evidência. O rei Ciro, rei da Pérsia, no ano 3º de Ciro. Isso aqui é quanto tempo? Então, isso aqui já são 4 anos que a Babilônia não pertence mais para a Babilônia. A Babilônia já faz parte ali do domínio medo-persa. 4 anos. 4 anos que o rei Belsazar já estava morto. Vamos ler o versículo 1 então. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel,
cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo, e ele compreendeu a palavra e teve entendimento da visão. O tempo fixado era longo em relação a Daniel, tá? Em relação a Daniel, vamos lá. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Olha só, pessoa comum como nós também fica triste, e não por um dia, por vários dias. Não comi alimento desejável, nem entraram carne nem vinho na minha boca, nem com unguento me ungi, até que se cumpriram as 3 semanas. Não era um jejum total de 3 semanas, jejum parcial. Não comeu alimentos desejáveis, então comeu outros alimentos ali. E no dia 24 do primeiro mês, estava eu à beira do grande rio Hidekel, que é o rio Tigre. Versículo 5. E levantando os meus olhos, olhei. E eis um homem, veja na sua Bíblia, versículo 5. Se esse homem está com letra maiúscula, aqui está, e deve estar. Um homem vestido de linho e os seus lombos cobertos com ouro fino de ufaz. Nós vamos ver essa descrição muito parecida do homem vestido de linho, lá em Apocalipse 1. E o seu corpo era como a pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés reluziam como bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. Olha só, não vai desenhar Jesus assim, né? Tem gente até que faz uma figura aí. O segredo aqui, Daniel está vendo algo espiritual, divino, maravilhoso, é uma visão que ele está tendo. Ele não tem um vocabulário para explicar exatamente o que ele está tendo. Então ele usa qual expressão, qual palavra que Daniel usa muito para descrever as suas visões? Como? Eu expliquei de manhã, algumas versões não fazem essa distinção mesmo. Mas, pelo contexto, você vai perceber que é um homem diferenciado. Homem vestido de linho. Então a gente já sabe que é algo diferente. E pelo versículo de baixo, seu corpo como pedra de berilo, seus olhos como tochas de fogo, pela descrição a gente vê que bate lá com o Apocalipse, tá bom? E é Cristo. Então, Daniel, para descrever o que ele está vendo, ele usa a expressão como. Não significa que o corpo de Cristo está lá no céu com um berilo, como eu já ouvi. Não significa que no seu rosto tem um relâmpago. Não significa que dos seus olhos saem chamas de fogo. É como. É para que a gente possa entender, chegar mais perto daquilo que realmente é. Versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Veja, eles não viram. Mas por que é que então eles ficaram com um grande temor, fugiram e se esconderam? Por quê? Porque eles não viram. Só Daniel viu. Mas eles sentiram a presença de Cristo. Eles sentiram. Eles não viram, mas eles sentiram, por isso eles tiveram um grande temor, fugiram e se esconderam. E aí Daniel continua. Assim eu fui deixado só e contemplei esta grande visão. E esta grande visão foi tão poderosa que ele ficou sem força alguma e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma. O que é isso? Fiquei branco, como um desmaio. Quando a pessoa vai desmaiar, perde a cor. Foi o que aconteceu com ele. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou. Versículo 10, capítulo 10 e versículo 10 de Daniel. E fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos.
Aqui, ó, eis que uma mão me tocou, não dá a entender que foi Jesus, tá? Possivelmente Gabriel. Vamos lá. E me disse, Daniel, homem muito amado, segunda vez que nós lemos. No capítulo 9 também é falado para Daniel, homem muito amado. Esteja atento às palavras que te falarei e te levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado agora. E estando ele a falar isso comigo, eu estava tremendo. Olha só, ele não ficou força nenhuma, mudou o seu rosto, tudo depois. A sequência do versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e não haviam os homens que estavam comigo. Contudo, eles tiveram temor, fugiram e se esconderam. Assim, ou seja, então fui deixado só. Aí ele conta, depois de ser deixado só. Contemplei essa grande visão, não ficou força alguma. Pode ser que ao ver Daniel enfraquecido, eles tenham fugido. Mas eles fugiriam por ver Daniel daquele jeito, mas não o temor. O temor, eles só sentiram temor porque sentiram algo ali. E os judeus, eu expliquei aqui já na live inicial, o livro de Daniel, os judeus não consideram Daniel profeta, e ele não é profeta no sentido de profeta mesmo. Ele é um servo do Deus Altíssimo. Ele não tem profecias, ele recebe visões. E as visões que ele recebe não é no sentido mais normal dos livros proféticos aqui, que é no sentido de corrigir, trazer um juízo, algo. Não, a palavra de Daniel é no sentido de conforto. As visões de Daniel é no sentido de conforto, é renovo de esperança. Pode ser que os amigos se esconderam porque viram Daniel enfraquecido, seu rosto mudar, mas eu penso que o temor, eles não sentiriam temor de ver Daniel. Se fosse só por ver, eles teriam medo. Porque quando você vê uma pessoa passando mal, você vê alguma coisa, você sente medo. Medo que ela morra, medo que aconteça alguma coisa, medo. E aqui Daniel descreve o temor. Então dá a entender, por conta disso, que não foi medo de vê-lo, mas foi realmente um temor no sentido... Temor é o quê? É medo com reverência. É você temer por algo que pode acontecer no sentido de medo, mas você ter reverência, respeito profundo por quem está ali. E Daniel descreve temor, então pensamos que seja nesse sentido. E aí o versículo 11, eu estava tremendo, então pensa. O próprio Daniel aqui já velho, já tinha tido muitas experiências com Deus, muitas, uma vida de experiência com Deus, de intimidade com Deus, e ele estava tremendo, ele estava enfraquecido. Tal era o que ele já tinha visto e o que Deus ia ainda mostrar para ele. Qual é a nossa reação quando nós vemos as coisas de Deus? E então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando é que foi então que ele começou? E quem veio? E eu vim por causa das suas palavras. Foi Gabriel, nós vimos no capítulo 9. E a petição de Daniel aqui é no capítulo 9. Então aqui ele está se referindo desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, é aqui no capítulo 9. Ele começou a orar aqui no versículo 3 e ele vai orando até o versículo 19, nós vimos hoje de manhã. E aí ele estava ainda orando no início da sua oração, e nós vimos que o Gabriel vem e fala: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem para que eu viesse te esclarecer a visão. Daniel estava no começo da oração ainda. E olha que Gabriel aqui fala: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a entender, olha só, não era só orar. É como uma águia. Qual que é a asa mais importante da águia? A direita ou a esquerda?
Se ela parar com a direita e voar só com a esquerda, ela cai. Se ela voar com a direita e guardar a esquerda, ela cai. Ela precisa das duas. Tal somos nós, com oração e leitura da Bíblia. Precisa dos dois. E Daniel fez exatamente isso. Ele leu a carta de Jeremias, que Jeremias tinha mandado para os cativos, lá no capítulo 25 de Jeremias. E Jeremias fala, 70 anos no cativeiro. E aí Daniel lê e fala, tá chegando, vai completar os 70 anos, vai se cumprir isso aqui. E aí ele começa a orar. E ele não ora por ele. Ele se coloca pecador junto com o povo de Deus. E aqui o Gabriel fala, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender. Entender o quê? A palavra de Deus. E a te humilhar na presença do teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos principais príncipes, tudo com letra maiúscula, veio para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá? Esse príncipe do reino da Pérsia não é o rei da Pérsia. É espiritual. É um anjo mau que vem para atrapalhar. E é daqui que a gente fala que sim, que tem aqui tentando derrubar as nossas orações. Guerra espiritual. E esse príncipe do mal tinha por objetivo o quê? Governar o governo da Pérsia, o rei da Pérsia, que é o Ciro. Porque é ele que vai assinar o decreto libertando o povo do cativeiro. Só nós não podemos nos esquecer o seguinte, né? Efésios 6, do 10 em diante, nos dá lá a fórmula, nos dá a receita para vencer essa batalha espiritual. E aí, Apocalipse 12, nós vamos ver isso de novo. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando então de muito tempo depois de Daniel. E estando ele a falar comigo essas palavras, voltei os meus olhos para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri minha boca e falei e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram dores sobre mim e não me ficou força alguma. Reino espiritual aqui. Preste atenção. Versículo 17. Como, pois, poderá o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Não era só a visão que estava tirando a força dele. Era também, possivelmente ali, a presença de Cristo. A glória da presença de Cristo. E aquele que tinha semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E me disse, homem muito amado, não temas, paz seja contigo, tem bom ânimo sim e te anima. E falando ele comigo, veja na sua Bíblia, porque aqui é Cristo falando com Daniel. E falando ele comigo, recuperei o meu vigor. E disse, fala meu Senhor, porque me fortalece. Quando Cristo fala conosco, só fala, meiga e doce, suave, nos fortalece, nos revigora. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tenho que voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Aqui é Gabriel, então, falando. E ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Olha só. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Nós vamos voltar esse assunto aqui, esse finalzinho aqui de Daniel 10, lá em Apocalipse 17, tá bom? Lembrem que eu tenho falado que a escritura, a Bíblia, é uma revelação progressiva. Nós vamos lendo e vamos avançando. Então, o que não entende agora, não se apegue. Sirva a Jesus, louve a Deus, que lá na frente você vai entender. Continue fazendo a leitura.
tá bom? E eu também não vou entrar mais aqui, por quê? Porque lá em Apocalipse, por exemplo, sobre aqui o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, nós vamos ver lá em Apocalipse com mais detalhes, ok? Então, o que é o versículo, o que é o capítulo 10? O capítulo 10 é Daniel recebendo as visões espirituais, e é tanta coisa que ele está vendo que ele não consegue entender, porque se é difícil para nós hoje, imagina para ele 2.700, né, 2.500 anos atrás, 2.550 anos. Então, muita coisa fugia do entendimento dele ali. E ele enfraqueceu, tanto porque foi forte para ele as visões, e também por conta da presença desse homem vestido de linho, com olhos como tochas de fogo. Mas ele fraco, tremendo, quando Cristo fala com ele, ele se sente revigorado. E ele fala aquilo que a gente fala. Continua falando, Jesus. Continua falando, porque falando me fortalece. Capítulo 10, então, o que a gente tira, o que se destaca nesse momento aqui é Daniel sendo fortalecido. Vamos para o capítulo 11. O capítulo 11, então, vai falar especificamente de uma parte do que ele viu aqui. O que eu falo, continue lendo, porque ou no próprio texto, ou no capítulo seguinte nós vamos entender, ou lá mais na frente, em outro livro, nós vamos ter a explicação. A Bíblia explica a própria Bíblia. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E fortificando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Quais 3 reis que foram aqui então? Isso já aconteceu. Foi o Ciro, Cambisés ou Cambisés e o Dario I. O quarto rei seria o Xerxes, mas nós vamos depois ver melhor sobre ele. Levantar-se-á depois um rei valente, o qual dominará com grande poder e fará o que lhe aprouver. Versículo 3 é Alexandre o Grande, do Império da Grécia, que a Grécia vem e derruba a Medo-Pérsia. Versículo 4. Mas quando se tiver levantado, o seu reino será quebrado e será repartido pelos 4 ventos do céu, e não aos seus descendentes, nem segundo o poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não esses. Nós também vimos isso. Eu falei que quem estuda, quem está lá no ensino médio, está estudando isso em história. Alexandre vem e domina, derruba o Império Medo-Persa, Alexandre o Grande. E aí ele cai, e o governo dele é dividido pelos 4 generais de confiança dele. Não há um acordo de quem substitua Alexandre. Ele não tem filho, não tem descendente. Ele morreu muito jovem. Alguns estudiosos falam que ele morreu com 32, outros que ele morreu com 36. Morreu com menos de 40 anos. Não tinha descendente para assumir o lugar dele. E os generais brigam e dividem, então, o Império Grego. Cada um fica com uma parte. Na live de hoje de manhã eu falei sobre isso, falei até os 4, né, que os 4 generais, que é Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Antígono, e aí eles pegaram todo o domínio do Império Grego e dividiram. Esse país aqui, esse aqui é para mim, esse aqui é para você, simplesmente dividiram. Só que acontece, tudo que era forte do Império Grego, quando divide as forças, a gente não aguenta. E aí depois vem o Império Romano e destrói o que ficou do Império Grego. Versículo 4, então. Mas quando se tiver levantado, o seu reino será quebrado e repartido pelos 4 ventos do céu, e não aos seus descendentes, nem segundo o poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não esses. E se fará forte o reino do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, e se fará poderoso, e seu domínio será grande. Então ali nós vamos ver que um dos generais se tornou mais forte e se fará mais poderoso, que foi o Seleuco, chamado de Nicátor, chamado também de Conquistador.
Os gregos dão muitos nomes ali para os seus dominadores. O que acontece, né? Aqui é tudo uma representação. Acontece isso real? Acontece na história. Lá no período chamado de período interbíblico, vai acontecer. Essa divisão do reino da Grécia acontece lá no ano de 330 e fica até o 100 e pouco. Mas em algum momento ali, este aqui do versículo 5 se torna mais forte. Mas veja que é uma representação. É pouco do que ainda está por vir. Vai acontecer como que uma segunda vez isso. Depois, lá na frente. Vamos avançar aqui um pouquinho, porque não quero me alongar aqui. Então, olha só. Nos versículos do 5 ao 13, nós vamos ver então a parte, o reino do sul. O que é esse reino do sul? É lá, nessa parte do Império Grego dividido. Então, a parte que vai compreender o reino do sul, vai se fortalecer para dominar, para cobrir o reino do norte. Então, aqui do versículo 5 até o 13, é uma briga lá dentro do Império Grego, entre os 4 lá. 2 ficam mais fortes, brigam entre eles, dominam os outros 2, e depois esses 2 vão brigar de novo. E aí tem uma briga de filhos, uma filha casa com o filho do outro, tentando fazer uma aliança, acontece bastante coisa. Não, acaba que não é interessante pra gente nesse momento. Bastante disso nós vamos rever lá no Apocalipse. Mas toda essa história do 5 até o 13, até mais aqui, mas aí eu vou falar separado, acontece no período interbíblico, entre 400 anos antes de Cristo até Cristo. Essa parte do Império Grego dividido, brigando entre eles, é mais forte no ano 330, quando Alexandre morre, 331, até o ano de 165. Nós vamos ver já o que acontece aqui nesse 165. Do 14 até o versículo 21, nós vamos ver então uma rebelião forte contra o sul. Essa rebelião, ela tem essa conotação de história que já aconteceu, mas tem uma conotação espiritual também, que vai ser representada lá na segunda parte da grande tribulação. Então, essas profecias, elas se cumprem historicamente num período que nós não temos história na Bíblia, é história secular. Então, todas as informações que a gente tem daqui é história secular, mas vai ter um link, né? Nós vamos ter uma ligação lá no Apocalipse, tá bom? Nós vamos lendo e vamos destacando aqueles pontos que entendemos que é mais importante no estudo desse momento. Então, essa parte eu vou deixar ela aqui quietinha, mais para frente a gente retoma. Eu vou falar, lembra lá em Daniel 11? Aí a gente faz o link. O que eu quero chamar a atenção aqui, nesse 11 hoje, nós vamos aqui para o versículo 30. Então, todo esse capítulo 11 vai falar deste período, profecias contra a Pérsia e contra a Grécia. Então, essas guerras, essas batalhas que teve do Império Grego contra a Média Pérsia, ou Medo-Persa. Do 30 em diante, ou aqui, né, do 21 em diante, até o 45, nós vamos ver alguém se destacando. O Antíoco, aqui está Epífanes, mas é o Epifânio. O que acontece? Ele se colocou como assim, o espírito do anticristo. O homem era demoníaco. Ele fez coisas. Olha só, 21. E se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não darão a honra do reino, mas ele virá com paz e obterá o reino com adulações. Ok, vou parar aqui. Daniel 11 e 21. Vou finalizar para não perder, tá bom? Amanhã eu continuo de Daniel 11 e 21. Leiam o capítulo 11, porque aí com mais tempo eu consigo
aprofundar mais, que eu ia tentar correr agora para a gente terminar até o 12 hoje e encerrar, Daniel, mas aí não adianta. Então paro aqui e amanhã eu vou no 11 com mais calma, tá bom? Me perdoem, fiquem com Deus.